Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Essa semana foi marcada por polêmicas, depois que o Papa Francisco falou sobre o reconhecimento e a legalização de uniões, para pessoas do mesmo sexo. E também o pastor Batista aí soltou um vídeo falando que a Bíblia precisa ser atualizada. E nós estamos vivendo dias difíceis, não são dias novos, porque isso já existiu na época de Sodoma e Gomorra, isso já existiu na era diluviana, isso já existiu no primeiro século, quando o cristianismo estava sendo inaugurado na pessoa de Jesus Cristo. E esse assunto precisa ser tratado por nós, como igreja, à luz da palavra de Deus, com muito amor às pessoas, mas firmando os princípios da palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O que diz aí? Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu quero meditar com vocês sobre impossibilidades sexuais à luz da Bíblia. Impossibilidades sexuais à luz da palavra de Deus. Foi Deus quem criou o sexo. E o sexo, ele é poderoso. Porque ele foi dado por Deus para a procriação e para a perpetuação da espécie. Quando um homem e uma mulher se juntam, formando uma família, e nascem os filhos, Deus está usando esse modelo para perpetuar a espécie humana. O pecado gerou as distorções sexuais. Se você observar na Bíblia, logo depois que entrou o pecado no mundo, começou a poligamia, começou a homossexualidade. E os povos pagãos, sem o conhecimento de Deus, as culturas pagãs, todas elas assimilaram essas práticas. Por isso que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, logo depois dá a lei, e logo depois dá lá o Código Levítico, onde ele fala sobre os comportamentos sexuais. Casamentos ilícitos e união, que eles chamam de abomináveis. Eu quero colocar para vocês nesta manhã, não importando o que a atual sociedade está fazendo, porque há claramente, desde a década de 70, um movimento cultural, um movimento nas universidades, para destruir os princípios básicos, fundamentais, judaico-cristão. E é um movimento muito forte, porque começa na cultura, vai para as casas legislativas, e isso está tomando conta do mundo. Eu espero que não vire uma ditadura. Que continue sendo uma opção que as pessoas tomem livremente, respeitosamente, mas que também isso não seja imposto, e que a igreja possa defender os seus princípios, ensinar os seus princípios, viver esses princípios. A Bíblia revela algumas impossibilidades. Veja no versículo 27, que a primeira impossibilidade que está aqui é que Deus
Ele não pode criar alguém que não seja macho ou fêmea. Nós sabemos que hoje existe o sexo, mas existem os gêneros que estão sendo colocados. E tem mais de 30 gêneros já. Mas quando você e eu, nós abrimos as Escrituras e vamos observar como é que Deus cria as pessoas, né? Seu pai e sua mãe teve uma noite de amor. Naquele momento, há um processo de fecundação. Nessa fecundação, que tem a participação do homem e da mulher, Deus, naquele momento, criou você. Você é singular. Você tem um DNA único. E você vai nascer ou macho ou fêmea. O que você for optar depois é problema seu, está dentro da sua esfera de liberdade. Mas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do ensino da Escritura Sagrada, é impossível. E a gente tem convivido com algumas pessoas que dizem, não, eu nasci mulher, mas a minha alma é masculina. Eu nasci homem, mas a minha alma é feminina. Veja bem, se você nasceu como obra-prima de Deus, ou você nasceu macho, ou você nasceu fêmea. Está aqui, macho e fêmea os criou. A sua imagem e a sua semelhança. Veja mais adiante, por favor, versículo 7, do capítulo 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Alma vivente significa que além do sopro da vida, nós temos uma alma. Se nós somos criaturas na nossa origem, nós somos eternos agora na nossa durabilidade. Estão entendendo? Se você teve um começo, você não tem mais um fim. Você vai viver para sempre. E é tão importante você entender isso aqui, que a alma vivente aqui diferencia os homens, a humanidade, de todas as outras espécies. Se é Deus que dá o sopro da vida, só Deus tira o sopro. Por isso que nós nos posicionamos biblicamente também contra o aborto. Porque na fecundação não é apenas XX, XY. Mas ali uma alma começa a existir. Uma vida começa a existir. Então, pense nisso. Deus, sendo o perfeito Criador, Ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Segunda impossibilidade, está no capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo 24. Diz assim, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus está criando o casamento, para do casamento criar a família. E não há possibilidade de haver casamento com pessoas do mesmo sexo. Você pode criar uniões, contratos sociais, mas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da palavra de Deus, uma mulher com uma mulher não pode se tornar uma só carne. Um homem com um homem não pode se tornar uma só carne. E o princípio de Deus é que pais gerem filhos, e esses filhos gerem famílias. É o modelo de Deus, é o modelo bíblico.
Pode ser que o Supremo Tribunal Federal determine que, a partir de hoje, o sal se tornou doce e o açúcar se tornou salgado. Pode ter uma lei sobre isso, mas não muda a natureza. Não muda a natureza. E no conflito entre a palavra de Deus e o Estado, nós vamos ficar com a palavra de Deus. E o pau vai quebrar. Nós temos um compromisso com Deus, a nossa vida. Amém? Quando você vai para Levítico, que é o texto que o pessoal mais ridiculariza, dizendo que isso aqui, existe leis de sanitariedade, existe leis de santidade, leis sacrificiais, existem leis sociais. Mas veja, no capítulo 18 de Levítico, versículo 22 e 23. Levítico 18, 22 e 23. O que é que diz aí? Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. É confusão. Duas palavras-chave: abominação e confusão. Isso aqui já existia na época. Já existia. E Deus está dizendo: vocês, como povo meu, vocês são o quê? Diferentes. Veja aí os casamentos ilícitos, casamento de parente com parente. Está tudo aí estabelecido como norma civil da palavra de Deus. Primeira impossibilidade: Deus criar alguém que não seja macho ou fêmea. Segundo, o casamento de pessoas do mesmo sexo, à luz da palavra de Deus. Terceiro, conversão sem libertação dos pecados sexuais. Vamos lá, por favor, para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Essa semana eu recebi no WhatsApp a fotografia de um, não sei se é um transexual que se diz pastora. Pastora transexual. Tudo bem. Qualquer um aqui pode abrir igreja. Qualquer um aqui pode ser pastora, pastor, se autotitular, apóstolo, o que você quiser, bispo. A pergunta é, do ponto de vista espiritual, isso é possível? Vamos ver aqui, meus amados irmãos, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Veja o que Paulo vai dizer no versículo 11, lê comigo. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja bem, irmãos, quando uma pessoa é convertida pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que essa pessoa se torna uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Ele continua pecador? Continua.
Mas ele agora é um pecador que luta contra o pecado. Vai ter tentações sexuais? Terá. Vai ter tentações de beber, de roubar? Está aqui. Vai ter tentações de se tornar um corrupto? Está aqui. Mas a partir do momento que o Espírito Santo converte, ele é inserido no corpo de Cristo, ele é batizado com o Espírito Santo. Então não existe a possibilidade, irmãos, de ter uma igreja de Cristo, verdadeira, com transexuais ou homossexuais. Você pode organizar, tudo bem. Nós temos a liberdade religiosa. Porque Cristo edifica a sua igreja. É Ele que constrói a igreja. E Ele vai construindo a igreja, convertendo as pessoas e trabalhando na vida das pessoas. Você pode ter tentações homossexuais, você pode ter tentações sexuais, fornicação, de adultério, de prostituição. Mas você vai o quê? Lutar contra isso. Você é uma nova criatura. Não é uma questão de liberdade, porque a liberdade existe. Nós vivemos num Estado de Direito. É uma questão de impossibilidade espiritual, à luz da palavra de Deus. Eu acho que não tem jeito, vai funcionar, vai decretar. Já está aí. A nossa sociedade, ela é regida por outros valores. O sistema do mundo é diferente, a igreja é uma contracultura. Todas as culturas estão afetadas pelo pecado e todas precisam ser avaliadas e passar pelo crivo da palavra de Deus. Não é a cultura que impõe a igreja. A igreja, o povo de Deus, é o sal da terra e a luz do mundo. Não o sistema mundano, por isso que João coloca lá, filhinhos, não ameis o mundo, o sistema mundano. Estou encerrando. Quarta impossibilidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. Versos 7 e 8. Nós fomos chamados por Deus para uma vida de santificação, não apenas nas questões sexuais, mas em tudo. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, diz, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Versículo 8. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E por que Ele deu para nós o Espírito Santo? Para que a gente possa o quê? Ter força para lutar contra as tentações. Vocês estão entendendo isso? Não se trata aqui, meus amados irmãos, de uma discussão de legalizar as coisas. Nós temos que discutir à luz da palavra de Deus. É possível isso? É possível? Tem um texto em Apocalipse que eu vou ler agora, encerrando. Apocalipse capítulo 22. É um texto muito interessante, porque a palavra de Deus não está selada. A palavra de Deus está aberta, está sendo pregada. Você tem a opção de viver segundo a palavra de Deus ou de não viver. A opção é sua. Como você tem a opção de ter qualquer opção sexual, você pode ter.
Você tem. A liberdade humana é um direito inalienável. Também, as consequências, elas estão juntas. Toda causa tem um efeito. Toda decisão gera uma reação. Mas eu queria que você entendesse o que a Bíblia fala para mim e para você nesse contexto. Porque ao multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Esfriará. E a pressão é grande. E o meu medo é que quando eu começo a defender certos princípios contrários à palavra de Deus, é porque eu quero vivê-los contrariamente à palavra de Deus. Apocalipse 22, versículo 11. Para a gente entender, vê o versículo 10. O que é que diz aí? Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue o que há? Santificar-se. Está aqui. Não chegou ainda o último dia. A palavra de Deus não está selada, a palavra de Deus está aberta. A pregação do Evangelho, o ensino da palavra está aberto. Você escolhe. Você escolhe o que você quer. Mas o seu direito começa, né? É assim? Quando termina o meu, todo mundo tem o seu direito, todo mundo tem as suas responsabilidades. Que Deus nos dê sabedoria para viver esse tempo. Que Deus nos dê coragem. Foi o que Deus disse para Josué: ser forte e corajoso para guardar a lei do Senhor. Porque o tempo está chegando, onde nós vamos ter um grande divisor de águas. Quem é crente mesmo. Quem é crente mesmo e quem não é. Temos que amar as pessoas, respeitá-las, ajudá-las, sendo travesti, sendo homossexual, sendo homem, sendo mulher. São pessoas que foram feitas à imagem e à semelhança de Deus. Onde o cristianismo prevalece, o direito prevalece. A sociedade onde as minorias têm maior liberdade são as sociedades cristãs. Que Deus nos dê sabedoria como igreja para a gente continuar obedecendo a palavra de Deus. Amém?